Olá, alunos, olá, alunas, continuando com os nossos temas de revisão para o ENAD, agora podcasts informativos e podcasts opinativos. Em primeiro lugar, nós precisamos saber a definição de podcast. Em geral, vocês sabem, muitos de vocês até preferem as notícias de podcast, preferem ouvir o podcast, porque o podcast você ouve quando você quer. Ele fica ali arquivado no seu celular, no seu computador, e as suas informações desses podcasts de sua preferência chegam até você quando você quer. Isso é uma das características, inclusive, fundamentais do podcast. Diferentemente do rádio, que você deve ligar, por exemplo, na emissora para ter as informações, o podcast chega até você quando é a sua vontade de ouvir o podcast. Vou abrir aqui a tela e, portanto, definir o podcast como a modalidade de radiofonia sob demanda, que vai além da oferta de conteúdos em websites das emissoras. Aquela gravação que a emissora deixa no site disponível para o ouvinte, que nada mais é do que uma gravação de um trecho de um programa ao vivo que foi ao ar, portanto, na emissora, isso não é podcast do ponto de vista dessa caracterização. Obviamente que o ouvinte, como tem acesso ao site da emissora, pode tratar este conteúdo como um podcast, porque ouve quando quer. Mas hoje em dia, não só nas emissoras de rádio, mas nos tradicionais veículos impressos de comunicação, como Folha de São Paulo, o Globo, Jornal Estado de São Paulo, por exemplo, existem conteúdos de áudio preparados com informações produzidas pelos jornalistas desses meios de comunicação impressos, da mesma maneira que existem, até pelo know-how, esses produtos preparados por profissionais de radiojornalismo. O ouvinte, portanto, decide quando quer ouvir, mescla locução, efeito sonoro, trilhas, inova em relação ao rádio, apenas ali das ondas hertzianas, e aproveita também, no caso desse podcast, a possibilidade de oferecer ao ouvinte acervos radiofônicos, trechos de entrevistas, programas interessantes, entrevistas, dados que foram ao ar na programação. Embora isso fique caracterizado como website, nos websites das emissoras, recentemente tivemos o aniversário de 80 anos do Rei Pelé, do jogador de futebol. Os acervos radiofônicos, entrevistas apresentadas por essas emissoras por parte do Pelé, podem servir para compor a construção de podcasts, por exemplo. Isso que a gente tem que ter em mente, correto? O podcast informativo acompanha a linguagem radiofônica com objetividade, texto de rádio, linguagem sonora, estimula a criação das imagens. Um exemplo é o Eldorado Expresso e o Panorama CBN. Eu vou descompartilhar a tela aqui com vocês para voltar a compartilhar o Panorama CBN, um exemplo aqui de um podcast que é o Panorama CBN. Vamos só mudar aqui um pouquinho a tela para você que nos acompanha aqui nesta revisão para o ENAD. Eu vou voltar a compartilhar a minha tela aqui com vocês para que a gente tenha um exemplo bem simples do Panorama CBN. Compartilhando tela aqui, feito pela CBN, naturalmente. Vamos lá. Vou vir um pouquinho aqui. Jogo limpo no debate entre Trump e Biden. Adversários na corrida pela presidência dos Estados Unidos, os dois atacaram menos e defenderam mais. Segue o líder. Saiba quem está na frente na última rodada de pesquisas nas maiores cidades do país. Anvisa na marca do pênalti. Butantan acusa órgão federal de retardar produção da vacina. De olho no VAR. É hoje. Vocês percebem que, como característica do podcast informativo, esse Panorama CBN, se a gente não é avisado, isso parece uma notícia de um rádio tradicional, porque é um podcast informativo, com linguagem, contexto, complemento, ordem direta. A própria trilha é caracterizada pela Rádio CBN, e isso, então, caracteriza o podcast informativo. Nós podemos entrar em discussão se hoje em dia ainda existe podcast que não seja também opinativo, algo híbrido. Afinal de contas, há
o dedo, digamos assim, na construção da notícia do repórter de um ser humano, mas isso é para uma outra discussão. A característica do podcast informativo é justamente essa. Voltando a falar aqui da característica nossa dos podcasts informativos e também dos podcasts informativos, ou melhor, opinativos, eu volto a compartilhar a tela com vocês aqui para falar agora sobre o podcast opinativo. Tem aqui o podcast opinativo. Só um minutinho, tivemos um probleminha aqui, vou descompartilhar a tela e voltar aqui, só um minutinho, meus caros alunos, caras alunas. Continuando aqui com um podcast informativo e opinativo. Vamos lá, aqui, ó. Podcast opinativo, portanto, como o próprio nome diz, apresenta e propõe um debate, contextualiza os fatos, para que você possa entender sobre o tema desse debate, principalmente em assuntos em evidência em áreas como política, economia, internacional, educação, cidades, cultura. Isso demanda um podcast opinativo. Esses podcasts opinativos podem surgir nas emissoras de rádio também, mas hoje são podcasts já conhecidos, tradicionais, de veículos impressos de imprensa, como o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, o Estadão Notícias, do Estado de São Paulo, e o Ao Ponto, do Globo, e também o Durma com Essa, do Nexo Jornal. Vamos ouvir aqui um trecho do Estadão Notícias. É um podcast também bastante conhecido, o Estadão Notícias. O tema aqui, o futuro da economia brasileira, é o Estadão Notícias, feito naturalmente pelo grupo O Estado de São Paulo. A economia está se recuperando, no entendimento de muitos, de forma muito melhor do que poderíamos esperar. Apesar do otimismo demonstrado pelo presidente Jair Bolsonaro, a realidade da economia brasileira é outra. Com a crise mundial que veio junto com a pandemia do novo coronavírus, o Brasil começa a se preocupar com a saúde financeira das contas públicas. O Fundo Monetário Internacional revisou a previsão para a economia mundial, que deve encolher. Repararam que a própria maneira de iniciar o podcast com um trecho da gravação, chamado em rádio de sonora, do presidente Bolsonaro, já demonstra a construção diferenciada desse podcast opinativo. E o texto do locutor, o texto do apresentador, também já dá essa versão, essa forma opinativa na construção textual desse, para identificar, no caso, o podcast informativo e o podcast opinativo. Isso caracteriza, portanto, nesse caso, caracteriza evidentemente a linguagem do podcast opinativo. Nós encerramos aqui a aula sobre este tema, sobre o podcast opinativo e podcast informativo, com a bibliografia dos professores Marcelo Kchilievski, Rádio, Mídias Sociais, Mediação e Interações Radiofônicas, e o Eduardo Vicente, do Rádio ao Podcast, As Novas Práticas de Produção e Consumo de Rádio. Eu agradeço a sua participação. Qualquer dúvida, você me encontra no andré.russo@belasartes.br. Até a próxima.